Você lembra quando a sua ansiedade, que era saudável, assumiu o controle e sequestrou as suas emoções positivas? Qual foi o evento, o acontecimento, o momento em que essa ansiedade se tornou uma angústia? No filme Divertidamente, fica muito claro como que acontece dentro da nossa mente, no nosso corpo, como que as emoções, os pensamentos e as nossas convicções vão fazendo com que a gente perceba a realidade e tome decisões a partir disso. Então fica comigo e vamos conhecer um pouco mais profundamente como que são as crenças e como que nós criamos a realidade, escolhemos a nossa vida a partir desse sistema de crença que todos nós temos. Meu nome é Suzy Brito e nesse canal eu trago para você conteúdos que vão contribuir para o seu autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele vai conduzir você a uma vida com mais leveza e muito mais realização. Sistema de crenças. O que é isso? É um conjunto das nossas crenças, ou seja, das nossas convicções sobre quem somos, sobre o que é a vida, sobre o que é Deus, independente se você acredita ou não que existe Deus, mas você tem convicções. Muitas dessas convicções a gente nem questiona e nem percebe que é uma crença. E algumas outras a gente tem um pouco mais de noção. Mas de qualquer maneira, é com base nesse sistema de crenças que a gente vai perceber a nossa vida, perceber a nossa realidade. E o que isso tem a ver com a ansiedade? Isso tem a ver com todas as emoções, mas o que especificamente isso tem a ver com a ansiedade? Que quando a gente começa a alimentar um sistema de crenças que é negativo, muito autocrítico em relação a nós mesmos, a gente tende a ter um aumento na ansiedade. Por exemplo, se eu tenho uma crença de eu não sou o suficiente, eu não sou boa o bastante, e seja o que for que eu alimente em relação a mim mesmo e que seja uma visão negativa do que eu sou, do que eu faço, isso vai fazer com que as minhas escolhas tenham base nesse negativo. Se eu não sou boa o suficiente, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar ser perfeita. Eu vou viver na base do perfeccionismo, que é muito diferente de eu buscar fazer algo com excelência. Estou aqui gravando esse vídeo. Procuro fazer algo com excelência. O melhor que eu posso dentro do ambiente que eu estou. Estou aqui no intervalo entre um atendimento e outro e achei importante. Isso já está desde de manhã. Quero falar um pouco sobre esse ponto da ansiedade, porque ansiedade a gente tem sempre muito o que falar, né? E eu acredito que, seja qual for o conhecimento, ele vai de alguma maneira contribuir para que a gente possa entender melhor, né, nosso funcionamento e possa lidar melhor com nossas emoções, incluindo a ansiedade, que é algo que agora a gente está falando de ansiedade porque o aumento do nível de ansiedade das pessoas está muito grande e nesse momento, essa semana que passou agora, estreou aqui no Brasil o filme Divertidamente, que traz essa nova emoção. Isso não é spoiler, porque isso está nas chamadas, que é a ansiedade, entre outras emoções, mas a ansiedade que eu entendi que ela vem com bastante força para a gente ter uma compreensão mesmo do que ela é. Então, voltando lá ao sistema de crenças. Então, se eu acredito que eu não sou boa o bastante, eu vou buscar perfeccionismo. Só que o perfeccionismo, ao contrário do que alguns pensam, de que o perfeccionismo é bom, ele não é, ele é paralisante. Uma pessoa que é perfeccionista, ela às vezes não consegue finalizar. Por quê? O que ela tem dentro dela rodando, no sistema dela? Qual o programa que está rodando ali? Qual a crença? Não sou boa o bastante. Não sou o suficiente. Imagina quando você tem dentro de você uma ideia de que você não é o suficiente. Então eu estaria aqui, não iria gravar esse vídeo, por quê? Porque eu não estou no estúdio, porque eu estou falando do celular, enfim. Eu ia sempre ter uma forma de achar o que não é o suficiente. Diferente da gente ter uma noção do que é bom, do que é ruim. Mas tem aquele ditado que fala melhor feito que perfeito, é verdade. Isso não quer dizer eu vou fazer de qualquer jeito. Não é isso. Mas eu vou fazer o meu melhor. E provavelmente o meu melhor não vai ser o perfeito. Esse mundo nem é o mundo das perfeições, né? Vamos amar as imperfeições. Mas daqui a um ano eu vou olhar esse vídeo e vou falar, nossa, olha como isso e aquilo. Por quê? Porque eu estou em desenvolvimento. Porque eu acredito que daqui a um ano eu vou estar melhor do que eu estou hoje. Mas hoje eu não estou bem, não. Hoje eu estou melhor do que eu estava um ano atrás.
Outro dia eu olhei meus primeiros vídeos, é até engraçado, porque eu acho que eu falava devagarzinho, era como se eu tivesse em câmera lenta, porque era a maneira que eu me expressava. Eu achava que eu tinha que ficar parada, mas é da minha natureza mexer nas mãos. Então, se eu não mexo nas mãos, é como se eu não estivesse ali me expressando do jeito que eu sou. Então, a gente trabalha o quê? Uma autoaceitação, né? E olha para essas crenças que fazem com que eu sinta que eu não sou bastante, que eu não sou o suficiente. Aqui dei um exemplo simples que eu estou gravando o vídeo. Mas a gente pode falar também, por exemplo, na relação. Se eu tenho uma crença de que eu não sou o suficiente, você veja que a crença, quanto mais ela se enraiza, mais ela vai tomando conta de outras áreas da minha vida, da nossa vida. Então vamos supor que teve um fato no passado que fez com que eu falasse, nossa, eu não fui muito boa aqui. Beleza, normal, claro que a gente vai ter isso. Mas aquilo ali talvez eu tinha tanta expectativa, ou aquilo era tão importante, ou foi um trabalho na escola que eu não apresentei, não fiz bom, e aquilo fez com que eu repetisse de ano, ou ficasse em recuperação, enfim. Teve um peso na minha vida, tá? Tô falando aqui de uma coisa mais genérica, mas claro que a gente pode estar falando aqui de uma forma que a gente foi criada, de uma situação mais traumática. Mas estou trazendo algo mais comum na escola que uma hora ou outra a gente passa por uma situação da gente fazer uma apresentação e não ser a melhor coisa do mundo, tá? Mas pode ser que para determinada pessoa aquilo ali ficou num registro de não sou boa o suficiente, que gerou uma nota baixa. É uma nota baixa que pode ter gerado consequências, não só na escola, como chegou em casa e de repente sentiu um olhar de desaprovação do pai ou da mãe. Então tudo aquilo vai criando uma proporção maior. Então foi um trabalho da escola, ou seja, o evento foi específico de um trabalho, de uma matéria que às vezes eu nem fui boa, porque às vezes eu não entendo mesmo daquilo. E hoje aquilo nem é tão importante. Mas naquele momento representou, repercutiu na minha vida de uma maneira que pesou. Aí eu vou e trago aquela crença, eu não sou boa o suficiente. Não sou boa o suficiente para fazer uma apresentação. Não sou boa o suficiente, ou seja, não sou tão inteligente porque não consegui fazer como eu deveria fazer. Não sou boa o suficiente em falar em público. Olha só, a gente vai fazendo e chegando a conclusões. Não sou boa o suficiente para ser amada pelo meu pai ou pela minha mãe. A gente vai criando conclusões inconscientes, de acordo com o desconforto, com o mal-estar que aquela situação gerou. Foi uma tristeza, foi uma vergonha, foi um medo. E aí eu, a partir daquilo, crio, né? Aquela crença, eu não sou o suficiente, ela tem ramificações. E aí eu tô numa relação, o negócio foi ali na escola, mas eu tô numa relação, mas eu tenho no meu campo, eu tenho no meu sistema de crenças ali, eu não sou o suficiente. Então parece que eu nunca posso me sentir segura numa relação, nunca posso me sentir amada, porque afinal de contas eu não sou o suficiente. Não sou o suficiente para ser amada. Entende qual é o ponto que a gente precisa olhar para nossas crenças centrais? Primeiro ponto, e ter consciência delas. Esse é o passo A. Mas e aí? Ok, essa crença de eu não sou o suficiente, eu vou te dizer que quase todo mundo em algum nível tem. Ela pode não ser uma crença assim tão forte, mas se a gente cavar, a gente chega ali que a pessoa tem essa crença, mas existe de repente para você uma crença que é muito forte que você não percebe que é crença. Por quê? Para você é uma convicção. Eu sou desse jeito, pronto, acabou. Sabe como é que é? Aquela pessoa que fala, eu não tenho sorte. Isso aqui é uma convicção. Mas se ela for parar para olhar, teve alguns eventos que talvez ela interpretou como falta de sorte e ela trouxe para ela como uma verdade, eu não tenho sorte. Assim como a gente pode fazer o oposto, né? Aquela pessoa que fala assim, não, eu tenho muita sorte. Eu já fui dessas, assim. Hoje em dia, eu não penso muito nisso. Eu não sinto nem que tenho ou que não tenho. Mas não me sinto azarada, não é isso. Mas eu já tive uma fase, assim, de muita sorte mesmo. Mas era sorte de tem sorteio eu ganhava, tem não sei o que eu ganhava. Porque na minha infância tinha um brinquedo que eu queria muito ganhar, que era totalmente fora das minhas possibilidades, né, financeiras da família. E meu pai ganhou numa rifa, num lugar que a gente foi convidado. Sabe aquela coisa assim? E ali, o que eu criei? Nossa, eu tenho sorte. Eu ganhei uma coisa que eu queria. E aquilo passou a fazer parte do meu sistema de crenças.
E a partir dali eu vibrava isso, sabe? Eu emanava isso, sentia isso, e vou dizer que ganhei muita coisa. Não ganhei na Mega Sena, não ganhei na loteria, mas eu ganhei muita coisa. Ganhei brinde, já ganhei televisão e já ganhei bastante coisa assim, sabe? Porque eu tenho dentro de mim essa crença. E eu acredito que a gente vibra aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem convicção sobre a gente. Mas, né, como esse mundo de dualidade, a gente vai vibrar isso na luz e na sombra. Ou seja, na luz são aquelas crenças que são ótimas da gente ter, que são crenças positivas, e na sombra aquelas crenças negativas. Mas o primeiro passo é você perceber que é uma crença, porque a gente não percebe. As que mais puxam a gente para baixo, a que mais atrapalham a nossa vida, criam resistência, sabe? As coisas parecem que estão indo bem e de repente dão uma travada. São essas crenças que a gente não tem noção de que são crenças, porque a gente tem certeza que aquilo é uma verdade. Então, o primeiro passo, vamos lá, vamos perceber o que é crença. Pega o seu caderninho do eu, porque todo mundo tem que ter um caderninho do eu, o caderninho de si, o caderninho de não sei o nome que você vai dar, tá? Mas um caderninho que você anote assim, pontos positivos e negativos sobre você, que você tenha uma lista das crenças, tá? E você começa a anotar sobre assim, como eu me sinto em relação a. E aí você fala em relação a sucesso. Como eu me sinto em relação a dinheiro? Como eu me sinto em relação a relacionamento? Vai colocando como você se sente, que a partir disso você vai ter mais facilidade de perceber as crenças. Porque como eu me sinto, aí eu vou, ok. Eu me sinto assim por conta de quê? Quais as crenças que eu tenho sobre o sexo oposto? Quais as crenças que eu tenho? Ou, não bota crenças, o que eu penso sobre? Acho que fica mais fácil da gente acessar ali. E aí, quando você olhar aquilo, você vai perceber quais são as crenças, sabe? Aquela coisa tipo dinheiro. Nossa, se você buscar na internet, tem uma lista de crenças negativas sobre dinheiro que a gente nem percebe que é crença, a gente acredita que aquilo é verdade. Né? Crenças de dificuldade e tudo. E o que acontece com crença? O meu inconsciente, ele vai sempre buscar validar uma crença, porque para ele aquilo é uma verdade. Se aquilo está no inconsciente, é porque o consciente entendeu que essa informação é importante para que eu me mantenha, para minha sobrevivência. Lembra lá na fisiologia da ansiedade que a gente fala que o papel da mente é proteger o organismo? Então, o papel da mente inconsciente é manter a informação daquilo que ele entende que é importante. E é assim que a gente vai, a partir dessa visão e dessas crenças, a gente começa a entrar num nível de autocobrança, num nível de aquilo é tão verdade para mim que eu já projeto as possibilidades do negativo. Porque o negativo de acordo com o que eu acredito. Se eu não sou boa o suficiente, então eu já sei que o que eu fizer não vai ser um sucesso. Então, quando eu for fazer algo, eu já vou projetar as possibilidades negativas, mas não de uma maneira da ansiedade saudável, que é eu tenho uma visão do que pode dar errado. Para quê? Para que eu já tenha ali plano A, B, C ou D. Concorda? Mas a ansiedade, ela não para nisso. Ela só olha para isso. Ela só fica ali, e nesse ponto o filme é maravilhoso, porque, nossa, ele é sensacional. Ele mostra mesmo como que a gente funciona. Quem não viu, vale a pena ver. Porque a gente tem, nossa, é dessa forma que está acontecendo aqui dentro, e isso traz uma clareza. Porque se eu entendo que eu estou funcionando a partir de uma crença que está gerando aquilo, né? Se a minha ansiedade está se alimentando de ideias e convicções negativas que eu tenho sobre mim, sobre a vida, sobre o mundo, sobre o outro, então eu vou olhar para isso, eu vou olhar para essas convicções. Esse é o primeiro passo. E aí, o que eu faço com isso? Eu vou começar a ressignificar. A partir da consciência que eu tenho daquela crença, eu vou começar a ressignificar. E aí depois eu vou trazer aqui para vocês alguns vídeos que ajudem vocês entenderem como ressignificar, tá? Existem várias ferramentas, eu basicamente trabalho mais com isso, que foi o que me encantou no mundo da terapia, essa ressignificação. Porque lá atrás, quando eu fiz a minha primeira terapia, eu tinha 22 anos, foi uma situação familiar que aconteceu, e eu falava assim para a terapeuta, ela era psicanalista, mas e aí? Entendi a questão, o que eu faço para mudar isso? Eu tinha essa ansiedade, sabe?
Porque eu sentia como se só eu saber. Aí, ok, então eu tenho uma crença negativa que eu não sou o suficiente, tá? E agora? Aí agora eu tomo consciência. Não, mas e como é que eu mudo isso? Porque não adianta eu tentar ficar fazendo afirmação e contar mentira que a minha mente sabe que é mentira. Sabe aquela pessoa que abre a carteira, não tem dinheiro e repete, sou rica, sou rica, sou rica? Não, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não é burra, a gente não vai enganar ela nesse ponto. Mas existem maneiras de eu ressignificar, de eu mudar. Então eu preciso, não necessariamente, eu sempre tenho que ir no evento específico, mas algumas vezes eu preciso olhar novamente para aquele evento, quando eu tenho clareza, né? Nossa, essa crença aqui foi naquele momento. Então eu posso olhar de novo para aquela situação, para ressignificar, não a situação, ela foi o que foi, mas a maneira com que eu hoje ainda estou olhando para aquilo. Esse é um ponto. O outro, eu posso trabalhar com afirmação? Sim, mas precisa ser uma afirmação que de fato faça sentido. Como eu dei o exemplo eu comecei na ansiedade, estou aqui dando outros exemplos para vocês entenderem bem como que funciona a crença, ok? Porque a ansiedade é uma das consequências das crenças negativas, das convicções negativas. Mas a escassez é outra consequência, dificuldade de relacionamentos, qualquer dificuldade que a gente sinta na vida. E aí, voltando lá para a questão que eu dei o exemplo da carteira vazia, a pessoa falar que é rica não adianta. Então, ela não vai dizer eu sou rica, porque ela sabe que aquilo não é verdade. Mas ela pode trabalhar uma afirmação. Deste momento em diante, eu me conecto e me abro para a prosperidade. Eu me permito estar em contato com muito mais dinheiro, porque a gente está falando algo que sim, eu estou me colocando naquele novo estado de ser, de perceber. É diferente de eu dizer eu sou algo que eu sei que eu ainda não sou. Mas se eu falo eu me abro para aquilo, eu estou no caminho. Então existem muitas formas de ressignificar. Eu escrevi um artigo que eu acho bem legal, porque ele é simples, objetivo, mas traz também algumas ferramentas para ressignificar. E ele fala sobre crenças. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem gosta de ler, aproveita e dá uma lida, ele é de fácil leitura. E prometo que vou gravar mais vídeos ajudando a ressignificar. Mas acredito que eu já tenha algumas meditações, por exemplo, que façam alguns trabalhos que ressignifiquem. O EFT, o BMT são ferramentas ótimas, Theta Healing incrível, quem já conhece já pode ir fazendo, mas é isso. O primeiro passo é a gente entender, né, quais são as minhas convicções e perceber, né, quantas convicções que na verdade são crenças, ou seja, não é verdade. E aí tem um ponto importante só para a gente fechar. Eu preciso abrir mão daquilo que talvez eu tenha fundamentado certas escolhas e fundamentado alguns aspectos da minha vida. Porque algumas crenças estão com a gente desde que a gente é muito jovem, ou desde a infância. É uma crença que já vem da família. E quando eu vou mudar essa crença, eu posso me sentir assim, nossa, eu não consigo mudar essa crença. Por quê? É como se eu tivesse que ser fiel a tudo aquilo que a minha família me passou, entende? Mas a gente tem como sim ressignificar e continuar com os nossos laços de amor pelo nosso sistema familiar. A gente pode ser diferente, nem melhor, nem pior, apenas diferente. Se a gente tem a clareza, se a gente tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente, eu acho que a gente tem mais mesmo, né? Tem mais é que fazer essa mudança, tem mais é que ressignificar para trazer uma nova luz ao sistema, mas não me colocando como melhor, não me separando. Então se eu penso assim, eu agora me separo deles. Não, eu trago uma nova luz para o sistema. Mas eu preciso escolher e entender que para eu realmente seguir dentro da minha essência, me liberar de certas crenças que eu vou ter que olhar e perceber. Nossa, eu acho que eu fiz escolhas aqui bem enganada. Então, a frase, né, que a minha mestra e psicóloga Karina Rodrigues fala muito nos exercícios, no trabalho que ela fala, eu sinto muito, eu me enganei. Fala isso para você mesmo. Começa daí. Eu sinto muito, eu me enganei. Você, inclusive, se dá permissão para ter se enganado. E tá tudo bem. O meu passado, ele vai ficando lá e eu vou crescendo e me desenvolvendo a partir daqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Lembrando que o YouTube entende o like
entende quando você faz uma inscrição no canal de que o conteúdo é relevante e aí ele distribui para outras pessoas. Então você está fazendo, lógico que você está contribuindo comigo, contribuindo com o canal, até porque você vai receber sempre que tiver vídeos novos, mas também está contribuindo com outras pessoas que podem ter acesso a esse conteúdo e que não teriam se você não tivesse deixado seu like, tá bom? Grande beijo e até a próxima.